E o tema é fé versus coronavírus. E é interessante que o Senhor começou a ministrar e eu comecei a escrever a pregação. Estou bem no inicinho. Deus já falou, mas agora tem que colocar no papel. E eu tenho visto tantos posts, né, tantas coisas que eu tenho observado no meio cristão, né, no meio das pessoas. E, na verdade, vamos pensar, quando a gente pega um post, quando a gente pega uma rede social, você não vê um post isolado, você olha um post e olha toda a rede social da pessoa para demonstrar coerência. Combinado? Então, tem uma coisa que Deus trouxe ao meu coração e eu fiquei muito preocupada. Tá, discussão. Fé, quem tem fé não tem medo de coronavírus. Quem tem medo não tem fé. Se você não vai pro culto, é que você tá sem fé. E tem que ter medo de morrer sem Jesus, não de pegar coronavírus. É cada uma que parece duas, né? E aí eu fui começar a orar, falei, Deus, conhecimento é tudo que a gente precisa para que a gente possa se resolver com tantas coisas. Nós não precisamos de discutir, nós precisamos de entender o que o Senhor quer, que é muito mais profundo do que simplesmente, às vezes, uma doença. O Senhor está querendo falar muito mais. E algo interessante é que eu estava lendo ali no livro de Atos 19, mas à noite vai ter culto. Você vai assistir, sabe por onde? Pela rede social. Carol Malta Oficial, entra lá que eu vou deixar o post por onde você vai ver. Ao vivo. Nossa, as pessoas não vão na Lagoinha Castelo hoje. Não estarão pessoalmente. Mas nós vamos continuar falando sobre fé verdadeira e fé falsa. Então, vão para a Bíblia, porque aí não fica emoção, ficam decisões, porque o que o Senhor coloca ali na Bíblia são decisões, a palavra dele não muda. E nada melhor, né, gente, do que a Bíblia para também nos trazer paz, tranquilidade. E um texto fora de contexto vira um pretexto, mas um texto dentro do contexto, ele realmente muda a nossa história. E é interessante que no Atos 19, a partir do verso 11, e à noite a gente vai trabalhar um outro ponto, fala o seguinte, nós vamos trabalhar Tiago. Atos 19, verso 11, fala assim, que Deus fazia milagres extraordinários por meio de Paulo. Paulo era um discípulo de Cristo ali e ele usava a vida de Paulo para fazer milagres. Então, visualiza, Paulo havia se comprometido com Deus. Paulo antes era um cara mau, era um cara que perseguia cristão, tinha uma vida péssima, um exemplo péssimo, mas ele teve um encontro com Deus. E nesse encontro houve uma mudança, arrependimento é o quê? Ele mudou a vida dele. E ele passou a ter uma vida cristã. E é interessante que cristão, eu estava olhando no dicionário, são pequenos cristos. Você dizer que eu sou cristão, eu sou um pequeno Cristo. Tem que ser uma cópia submissa de Cristo. Então, para você falar que você é cristão, você tem que ser uma cópia de Cristo. Senão, não fala, não. Porque esse é o significado do dicionário. Olha que interessante. E o dicionário não é crentez, né? O dicionário é... E aí, eu estava lendo, aqui conta que Paulo fazia muitos milagres. E a gente vê as coisas acontecerem, a gente vê Deus usando, Deus fazendo, mas a gente muitas vezes não vê as renúncias daqueles, às vezes que Deus usa. Às vezes a gente não vê as renúncias, as mudanças de algumas vidas. E aqui aconteceu, gente. Aconteceu porque lá era gente como a gente. E é interessante aqui, fala que o lenço de Paulo curava as pessoas. Tinha gente que pegava aquele lenço e aí, ela ia lá, encostava e era curado. Mas algo interessante é que quando a gente conhece a Bíblia, a gente vai vendo uma vida querendo ser pequeno Cristo, de mudanças, né? De fé e obras, ações naturais de quem tem fé. E aí, é interessante que fala que de repente... Verso 14 diz, os homens que faziam isso, eles estavam contando. Verso 13, alguns judeus que andavam de um lugar para outro expulsando espíritos maus, quiseram usar também o nome do Senhor Jesus. Olha para você ver. Para expulsar espíritos maus, dizendo a eles, pelo poder do nome do Senhor, o mesmo que Paulo anuncia, eu mando que vocês saiam. Os homens que faziam isso eram os 7 filhos, sabe de quem? De um chamado Seva.
ele era um grande sacerdote. 7 filhos de um grande sacerdote. Alguém que tinha um título, alguém, sei lá, não tem quanto tempo de cristão, ou enfim. Eram pessoas que conheciam. Eu conheço Jesus, a resposta que eles receberam. Eu sei quem é Paulo, mas vocês quem são? Então, o homem que estava dominado pelo espírito mau os atacou e bateu neles, né? Com tanta violência que eles fugiram daquela casa, feridos e com as roupas rasgadas. E todos os que moravam em Éfeso, todos, judeus, não judeus, souberam disso, né? Eles ficaram com muito medo. E o nome do Senhor Jesus se tornou mais respeitado ainda. É interessante que eu estava orando e o Senhor começou a falar o seguinte... né? Porque eu fiquei assustada assim com o nível dos posts, né? E aí eu comecei a pegar os significados, falando: medo, quem tem fé não tem medo. E não, medo. E aí eu falei assim, gente, tem coisa que é medo, tem coisa que é prudência, não é? Prudência e obediência é diferente de medo. Agora é interessante que quando a gente pega as 10 virgens, tinham as loucas e as sábias. Tinham as prudentes e as loucas, as desequilibradas. Porque prudência é uma das características de quem tem fé. É interessante que quem tem fé submete, quem tem fé respeita, porque a fé é resultado de quê? De uma conexão com Deus. Quem tem fé tem o hábito de ler Bíblia. Sabe por quê? Porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se você não tem isso, cuidado com essa fé que você está postando na rede social, que não vai te pegar nada. Porque pode ser uma fé mentirosa. Nós temos que voltar para a Bíblia, conhecer a palavra e respeitar a palavra, sabendo que Deus é soberano e Ele faz aquilo que Ele quer. E hoje à noite eu vou continuar falando, vou falar sobre o livro de Tiago, o que ele fala, fé e obras, porque nós não vamos entrar novamente como nós tivemos aí uma grande eleição de muitos cristãos brigando com cristãos. Porque eu voto nesse, eu voto naquele aqui. Nós não vamos brigar, eu vou ter culto ou não vou corona. Não, vamos para a Bíblia. Vamos para a Bíblia? Porque a Bíblia resolve a gente. E é interessante que eu estava estudando e aí um amigo muito querido, que eu tenho muita afinidade, Hernandes Dias Lopes. Gente, eu estava vendo uma das ministrações dele, justamente o que Deus estava me falando nessa madrugada. Eu falei, ainda bem que eu não estou doida. Porque o Senhor coloca, né, mestres, pessoas realmente que têm muito conteúdo para confirmar aquilo que Deus vai falando no nosso coração. Então, querido, querida, prudência e obediência é diferente de medo, tá? Negligência e rebeldia não é coragem. Então, para e pensa. Fé, coronavírus. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.